papado e com magistério católico. Então, é por isso que 1517 é emblematicamente a data que, historicamente, se situa a Reforma Protestante. Agora, o que foi a Reforma Protestante? Olha só, uma informação aí histórica, não é teológica, não é cristã, é histórica. O que foi? A Reforma Religiosa foi uma reforma religiosa que marcou a história do cristianismo na Idade Moderna. Idade Média, depois Idade Moderna. E produziu o segundo grande cisma. Cisma é uma separação. Um segundo grande cisma entre os cristãos. Porque o primeiro deles havia sido o que separara católicos e ortodoxos na Idade Média. Aí eu coloquei o século XI. Então, vamos entender essa primeira informação aqui. O cristianismo começa, a fé cristã, com os apóstolos. O último dos apóstolos é João, João que escreve o Apocalipse. Ele morre provavelmente na década de 90 do primeiro século. Depois de João, os discípulos dos discípulos é que continua o movimento do evangelho. Então, começamos a aprender, então, que vem os pais da igreja, os chamados pais da igreja ou época patrística. Então, os cristãos, inicialmente, eles ficam mais ou menos 200 anos sem uma Bíblia completa como nós temos hoje. É bom que você sabe, a fé que você professa, inicialmente ela não tinha uma Bíblia. Ou seja, eram alguns escritos do Antigo Testamento, tinha algumas cartas que circulavam pelas igrejas ditas cristãs evangélicas, ou, na verdade, naquele momento não se usava o nome evangélico, mas a gente não se tinha uma Bíblia propriamente dito, como nós temos agora, com 66 livros. Então, foram feitos alguns concílios, que é reunião de lideranças do cristianismo, e eles foram estabelecendo, fixando as doutrinas. Então, o último pai da igreja bastante conhecido é Agostinho de Hipona. Então, depois dessa fase, nós entramos na Idade Média, que é o século V, e a Idade Média vai até o século XV, portanto, 1000 anos da chamada Idade Média, ok? Quando chegou no século XI, a igreja cristã já tinha se tornado extremamente romana. Ela tinha já a doutrina sobre adoração a Maria, ela já tinha adoração aos santos católicos, ela já tinha uma série de desvios. Ela já tinha um papa, por exemplo, ou seja, um líder máximo sobre a igreja, e os cristãos do Oriente, por exemplo, países como a Turquia, a Grécia, a própria Rússia, eles não aceitaram o papado. Então, no século XI, no ano de 1000 e alguma coisa, já houve uma separação na igreja cristã. O que era chamado só igreja cristã, e que ganhou o nome de católica, agora é Igreja Cristã Católica e Igreja Cristã Ortodoxa. É o primeiro grande cisma. A Reforma Protestante no século XVI é o segundo grande cisma. Então, eu vou continuar lendo o segundo parágrafo aí. Os protagonistas dessa nova crise foram chamados reformadores ou evangélicos. Por quê? Porque eles criticavam a Igreja Católica Romana. Eles criticavam a forma de organização, os padres tendo a última palavra, ou seja, não havia um compartilhamento do saber entre todas as pessoas, havia uma hierarquia rígida, e eles criticaram isso, e criticaram os dogmas católicos, que eu não vou entrar hoje aqui, porque a gente tem pouco tempo, mas depois a gente recupera, dizendo que buscavam voltar ao espírito dos primeiros cristãos, ou seja, os cristãos da igreja logo após a ressurreição, os cristãos ensinados por Pedro, por Paulo, por João, por Tiago, tal como narrado nos evangelhos, ou seja, Marcos, Lucas, Mateus e João. Então, eles criticam essa estrutura da Igreja Católica Romana e eles querem
viver uma vida mais genuína, reformando a instituição e igreja e reformando a vida religiosa. Primeiras informações. Podemos ir ao próximo slide. Então, o que desencadeou essa reforma protestante no século XVI? Quais os fatores que levaram a isso? Então, diz o nosso texto aqui de história, não de teologia, de história. Desde o final da Idade Média, nós estamos falando dos anos 1400 e alguma coisa, ok? Havia fiéis descontentes com a situação moral e religiosa da Igreja Católica. Na opinião desses fiéis, primeiro lugar, a alta hierarquia eclesiástica vivia em meio a uma riqueza e a um luxo exagerado. Ou seja, papas, cardeais, bispos e padres começaram a acumular riqueza. Eles diziam que a riqueza era da Igreja Católica, mas eram eles que usufruíam. Isso começou a gerar um mal-estar entre todas as pessoas da própria igreja, que frequentava a igreja, os membros da igreja. Então, essa é a primeira informação. A segunda informação, o comportamento mundano, isto é, mais voltado para as coisas materiais, de parte do clero. Clero quer dizer a alta hierarquia da igreja. Então, a vida material, a riqueza com que eles viveram era injustificável. Além disso, os religiosos careciam de boa formação teológica. As pessoas estavam na igreja, mas não conheciam as escrituras. Elas só conheciam aquilo que os padres falavam para elas. Terceiro lugar, os cargos eclesiásticos, ou seja, principalmente os padres, os cardeais, os bispos e até mesmo o Papa, eram comprados por homens que não tinham vocação religiosa, porque era uma coisa de muito status, eles pagavam e se tornavam uma liderança religiosa. E essa era outra crítica feita. Em quarto lugar, vendiam-se indulgências, que eram documentos emitidos pelo papado com os quais se comprava um suposto perdão dos pecados. Deixa eu explicar melhor o que é indulgência. Indulgência, imagina você tem um familiar, o familiar morre como não cristão, era chamado de pagão. Ele morre como não cristão, ele não confessou seus pecados e morreu. O que acontece? A Igreja Católica, ela estabeleceu uma doutrina que era o seguinte: se você fizesse uma boa contribuição para a igreja, inclusive estava na época construindo a linda a Catedral de São Pedro, que está lá em Roma, se você fizesse uma boa contribuição, fizesse um espírito de generosidade, você receberia um documento emitido pelo Papa e assinado por ele, que os seus pecados ou a pessoa por quem você estava orando, que já tinha morrido, seria perdoada dos pecados. Era um perdão após a morte. E esses documentos eram chamados de indulgências. Os cristãos genuínos se revoltaram contra isso. Então, olha, em 1515, o Papa Leão X ordenou a emissão e a publicação de novas indulgências. Tinha as antigas, ele ordenou novas, para ajudar na construção da Basílica de São Pedro em Roma. Eu já estive pessoalmente nessa catedral, é de uma riqueza absurda, absurda. E estava sendo construído nessa época essa basílica. Um monge alemão, um padre alemão chamado Martinho Lutero, protestou. E em 1517, ele publicou as 95 teses contra a doutrina católica. Lutero, então, começa um movimento, e nesse movimento, ele é apoiado pelos nobres do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, eram príncipes que eram tutelados pelos papas, eram políticos, por assim dizer, e eles apoiaram Lutero porque eles também tinham alguns interesses que aproximavam eles e Lutero à sua época. Então, ele foi apoiado pelos nobres, pelos príncipes, que queriam transformar as propriedades da igreja em seus principados. A igreja chegou a ter 1/3 das terras da Europa nesse período. E os príncipes alemães discordavam disso. Aí, em 1520, 3 anos depois de Lutero estabelecer as 95 teses, o Papa Leão X condenou as posições de Lutero e
expulsou, excomungou Lutero no ano seguinte da Igreja Católica Romana. Por enquanto, vamos continuando com as informações históricas. Próximo slide. Então, quando apareceu essas dificuldades todas, a gente precisa lembrar que isso não aconteceu do dia para a noite. Antes de Lutero, que é o principal reformador que a gente conhece como aquele que iniciou esse movimento, houve dois homens principais na história que já começaram fazendo críticas, e eles são considerados ao sistema desajustado da religião católica romana. E eles são conhecidos como pré-reformadores, eles vieram antes de Lutero. Um deles é John Wycliffe. Ele é um inglês e foi responsável, por exemplo, pela primeira tradução da Bíblia para um idioma popular, como era a língua inglesa. Porque até aquela época, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, mas 2 principalmente, que é o hebraico e o grego. Depois, tudo isso foi passado para o latim. E desde então, o que se usava era o latim. O Wycliffe falou, não, a Bíblia precisa ser traduzida para os idiomas das pessoas, os idiomas comuns. Então, ele fez isso e já foi mal visto pela Igreja Católica Romana. De modo que o seu papel foi questionar algumas posições, inclusive teológicas da Igreja Católica, como a simonia. Simonia é um nome para uma prática de padres, bispos e cardeais, que eles falavam muito das coisas espirituais, mas o que eles gostavam muito mesmo era da fama e do dinheiro que isso gerava na sua época. Então, isso era o pecado da simonia. E facilitar o acesso direto do cristão à Bíblia. Wycliffe queria que as pessoas não só recebessem dos padres os ensinamentos, que elas tivessem acesso à própria Bíblia. Então, ele colaborou sendo um pré-reformador. O outro, John Hus. John Hus, ele se inspirou nos trabalhos do Wycliffe e buscou levar um modelo de religião daquele teólogo inglês para o seu país natal. Ele era da Boêmia. Boêmia, que é as terras mais ou menos próximas ali da Alemanha e Tchecoslováquia, que era parte do Sacro Império Romano Germânico, tendo sido perseguido pelos católicos pelas suas crenças, sendo consideradas heréticas. Então, esses dois homens são importantes para a gente entender. John Wycliffe não concordava com a interferência da igreja nos assuntos estatais. John Wycliffe foi um dos primeiros cristãos a dizer governo é governo, igreja é igreja. Toda vez que igreja se mistura com governo, dá problema. Toda vez que governo se mistura com igreja, dá problema. A gente está vendo no Brasil isso se repetir no século XXI, em outros lugares, como Estados Unidos também. Olha só, nos anos de 1200 e pouco, 1300, John Wycliffe já tinha criticado e dizendo isso vai dar problema. Então, ele fez essa crítica e ele foi acompanhado pelo John Hus. Então, conhecemos aí dois pré-reformadores. Vamos à tela seguinte. Então, só lembrando a vocês, as principais causas, agora entrando um pouquinho na teologia, que levaram à reforma. Primeiro, a venda de indulgências, esses certificados feitos pelo Papa, que dava o perdão de pecados às pessoas quando elas davam uma contribuição em dinheiro. Inclusive quem já morreu, olha só. Claro que isso é um grande problema teológico e um erro teológico. O desvio moral do clero, os padres, os bispos, os cardeais, eles viviam uma vida de devassidão moral. Muita bebida, muita tentativa de enriquecimento, problemas com a santidade da sexualidade. Isso estava disseminado a essa época. A não exclusividade das escrituras. Aqui é bom que você saiba, uma das grandes diferenças entre evangélicos e católicos é essa aqui. Os evangélicos, os protestantes, creem que a maior autoridade sobre todos os assuntos de fé são as escrituras, a Bíblia Sagrada. O católico não. O católico, ele considera que tem 3 fontes de autoridade. Uma delas é a Bíblia Sagrada. E a outra?
A outra é o magistério, ou seja, o Papa e os cardeais falando em nome da Igreja. E a terceira fonte de autoridade, qual que é? Terceira fonte de autoridade é o que eles chamam de tradição da Igreja. Aquilo que foi acumulado em 2000 anos e estão nas bulas papais e tudo mais. Então, isso faz uma grande diferença entre o que é ser cristão protestante e o que é ser católico. Os cristãos evangélicos protestantes creem que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Os católicos não. Os católicos creem na Bíblia, no magistério e na tradição. Então, esses primeiros protestantes começaram a criticar isso. E eles reafirmaram: a salvação de Deus não pode ser alcançado por venda de indulgências, por nenhuma boa obra humana. É apenas pela graça de Deus. É porque Deus é bom e Ele nos dá essa dádiva. E essa dádiva, ela é conseguida mediante a fé em Cristo. Somente a fé. Não são as obras que fazem uma pessoa ser justificada diante de Deus. É a sua fé na obra de Cristo Jesus. Essas são as primeiras tensões teológicas. Vamos um pouquinho mais adiante. Dani, quando chegar 9h40, você me dá um alôzinho aí? Beleza, pastor. Talvez eu pare até um pouquinho antes. Vamos lá. Quando nós estamos falando em reforma protestante, gente, é bom que a gente entenda que não houve uma reforma protestante. Ela não foi monolítica, ela não foi de um jeito só. Houve ao menos 4 grandes movimentos e vertentes de reforma protestante. Quais são elas? A reforma luterana, liderada por Martinho Lutero, e principalmente na Alemanha. A reforma calvinista, liderada por John Calvino, principalmente inicialmente na França, depois em Genebra, na Suíça, e depois ela se desloca para a Escócia. A terceira é a reforma anabatista, é liderada por Simon Manos, que é um líder reformador e é uma das reformas mais radicais. Ele chegou a criticar, inclusive, os reformadores como Lutero e Calvino, dizendo que eles não foram muito adiante. Em quarto lugar, a reforma anglicana, que é a reforma que aconteceu na Inglaterra, que tem uma característica muito específica. Então, quando a gente está falando em reforma protestante, nós estamos falando em pelo menos 4 vertentes, que são essas que estão listadas aí. Vamos um pouquinho adiante. Então, aí, ó, um quadrinho para vocês entenderem melhor. Temos 5 reformadores, o primeiro deles é Lutero. Lutero, a reforma a partir de Lutero acontece principalmente na Alemanha, e o nome que se deu a esse movimento é luteranismo, evidentemente vinculado a Lutero. O segundo reformador, que era um discípulo de Lutero, era Calvino. E o movimento calvinista, ele inicia com força principalmente na cidade de Genebra, Suíça. E o nome do movimento é chamado de calvinismo. Havia um terceiro movimento baseado num reformador chamado Ulrich Zwinglio. E ele começa esse movimento em Zurique, também na Suíça. Quando Calvino chega na Suíça, Zwinglio já está fazendo um movimento reformador lá e Calvino vai adiante com esse movimento. O quarto deles é um homem chamado Menno Simons, também em Zurique. Olha a importância da Suíça na reforma protestante. O movimento de Menno Simons, que depois a gente vai entender um pouco melhor, é chamado de os anabatistas. Nós vamos tentar entender depois. E em quinto, o movimento que se iniciou com o rei Henrique VIII, que aconteceu na Inglaterra, uma sucessão de dificuldades políticas misturado com a igreja. Esse movimento fez nascer o que nós chamamos de anglicanismo. Então, o movimento da reforma nos deu o luteranismo, o calvinismo, o movimento anabatista e o movimento anglicanista, ou anglicanismo. Por que o movimento do Zwinglio não teve um nome especificamente dele? Porque ele se assemelhou muito ao movimento calvinista. Por isso que o calvinismo está no meio dos dois, ok? Vamos um pouquinho mais adiante.
Ah, deixa eu ver. Eu acho que eu já vou parar aqui. Dani, já vou parar um pouquinho aqui. Se der tempo, a gente continua. Mas eu queria agora abrir os microfones para tirar dúvida, para conversas, para sugestões. Vamos lá. Você, se quiser, pode tirar até a tela para aparecer mais gente aí. Vamos conversar um pouquinho sobre esses conteúdos que nós acabamos de passar aqui. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, algo a comentar, eu vou liberar os microfones agora. E fiquem à vontade para poder fazer algum comentário, eu estou liberando aqui. Obrigada, viu, Dani? Porque você fechou o microfone e eu não consegui ouvir pelo PC. Agora eu estou nos dois, no PC e no celular. Dá para ouvir agora, né? Pois é, né? Dani, se você conseguir tirar um pouquinho aí a tela agora, porque aí eu acho que a gente consegue ver os quadrinhos aí de todo mundo, eu acho que fica um pouquinho melhor. Pronto, Isso. tirei aqui. Pastor. Ótimo, ótimo. Então vamos lá, pessoal. Alguma dúvida nesses conteúdos que eu passei agora? Eu tenho Informações que vocês tiveram ou Pedro. na universidade, ou agora, e que gerou dúvida em vocês? Vamos lá, vamos conversar a esse respeito. Fala aí, eu Pedrão. tenho uma pergunta. Diga aí, essas Pedro. 4 vertentes vieram ao mesmo tempo? Ou eles vieram um depois do outro? Então vamos lá. Pedro, bela pergunta. Essas 4 vertentes, elas não foram exatamente no mesmo tempo, mas também não foi muito distante uma da outra. O primeiro movimento começa com Lutero, e Lutero é um monge católico, ele está dentro de uma igreja católica romana, só que ele começa a estudar mais enfaticamente a carta de Paulo aos Romanos e a carta de Paulo aos Gálatas. E essas 2 cartas abrem os ouvidos espirituais e olhos espirituais dele para entender que o movimento da salvação de Deus, ele é um movimento baseado nos méritos de Jesus Cristo. Portanto, só a fé em Jesus Cristo que pode gerar salvação, e não as indulgências, as obras, as caridades que a Igreja Católica Romana estava dizendo. Então, começa o movimento de Martinho Lutero em 1517. Mas depois, coisa aí de uns 10 anos, principalmente, um jovem aluno chamado João Calvino, que tem o Lutero é sua grande referência, ele começa a estudar, ele é um padre francês, e ele começa a estudar profundamente o Novo Testamento, Romanos, Gálatas principalmente, Efésios também, e ele vai tentando sistematizar o que Lutero, a Revolução de Lutero. Mas Calvino, ele quer ir um pouco mais adiante, porque o que Lutero estava principalmente criticando era a hierarquia e a corrupção da Igreja Católica, e o fato de a Igreja Católica estar tentando dizer que a salvação era pelas boas obras e não pela fé. Mas Calvino, ele vai dizer, é isso, mas tem mais coisas aí. E Calvino começa a criticar uma série de outras coisas, que eu vou depois aprofundar um pouquinho mais. O Zwinglio, ele é quase da mesma época de Lutero. Enquanto Lutero está fazendo a sua revolução na Alemanha, o Zwinglio está fazendo na Suíça. Então, esses 2 movimentos são quase simultâneos. O de Calvino um pouquinho depois e o movimento anglicano um pouquinho depois, porque teve um problema com a coroa na Inglaterra, e eu vou explicar melhor mais para frente. Mas, por enquanto, é isso que eu posso dizer a esse respeito. Ok, Pedro? Entendi. Manu, Diga. quem é seu reformador favorito e por quê? Se você tiver um... Entendi. Wellington, eu não tenho, não, um reformador favorito, porque eu acho que todos eles foram muito importantes. Deus utilizou a vida deles com as suas características, a sua história, o seu saber, os seus exemplos. Todos eles foram grandes homens de Deus, mas todos eles também cometeram grandes falhas. Não diria grandes falhas, mas falhas importantes. Então, assim,
Em Lutero, o que eu admiro é a coragem de Lutero. Foi o primeiro homem a se colocar sozinho contra um sistema estabelecido de ensinos equivocados sobre Deus, sobre a Trindade, de uma coragem extraordinária. E, em termos teológicos, o que eu mais admiro, certamente, é a teologia da cruz. Eu acho que ninguém superou ele em relação à teologia da cruz de Lutero. É o ponto mais alto de Lutero. O que eu acho que em Lutero não é tão bom é a teologia dos dois reinos, que depois eu vou explicar um pouquinho, mas eu acho que faltou a ele um pouquinho mais adiante. Em Calvino, a minha admiração a Calvino Calvino viveu para escrever e ler. Ele viveu para escrever e ler. Ele praticamente não fez outra coisa. Enquanto Lutero fazia os embates propriamente dito, o Calvino ele foi para dentro da intelectualidade do movimento reformado e, por exemplo, com 26 anos, ele escreve uma obra absolutamente difícil e profunda, que é As Institutas Cristãs. Ainda que depois ele vá revisando, mas com 26 anos o primeiro movimento, a primeira versão já está disponível. Então, é uma das maiores mentes que o mundo conheceu, um homem de uma inteligência impressionante e também era um homem muito doente, uma saúde muito frágil. Ele tinha vários problemas de saúde, Calvino. Então, é isso que eu acho muito bom em Calvino. O que eu não acho bom em Calvino? Algumas coisas. Por exemplo, ele tinha uma mente muito extraordinária. Isso fez com que o movimento que ele começou na Suíça, principalmente em Genebra, eu acho que Calvino foi um pouco mais adiante do que talvez fosse o bom senso, porque o clima que foi estabelecido em Genebra foi muito bom em vários aspectos, porque foi-se retirado os vícios do catolicismo, mas me parece que Calvino aí, ele cometeu um equívoco de tentar impor quase que a fé cristã ao mundo secular, coisas que nos deram alguns problemas no mundo atual até hoje, né? Talvez esse foi o ponto fraco de Calvino. Ele tentou estabelecer uma moral cristã à força em Genebra. Por exemplo, ele fechou os bares, ninguém poderia beber bebida alcoólica, não tinha casa de diversão, até mesmo os teatros foram reduzidos. Então, eu acho que foi aí dentre as grandes coisas que Calvino fez, esse foi um ponto aí que ele não deveria, talvez, ir adiante. E uma celeuma que ele teve numa morte de uma pessoa importante lá, mas como isso na história é meio confuso, eu nem vou dizer aqui por enquanto. Isso daí chegou a ser considerado um tipo de teocracia no Calvino ou não chega a ser considerado? Não, eu acho que não é teocracia, mas é o que em teologia é chamado de teonomismo. Ah, sim. Teonomismo, que é uma ideia que ele é chamado de teonomismo e, às vezes, ele deriva para uma teologia chamada dominionismo. Eu, particularmente, não gosto dessas duas teologias, eu acho elas problemáticas, especialmente o dominionismo, que é uma ideia que os cristãos têm que impor a sua vontade sobre a sociedade. Isso deu muitos problemas ao longo da história, mas não é uma teocracia, não. Calvino nunca pensou em uma teocracia propriamente dita, tá? O Zwinglio é um grande homem também, fez coisas muito importantes, lutou pela genuína fé cristã evangélica, mas o Zwinglio também teve alguns problemas. Vamos lembrar, gente, eles eram reformadores iniciais, eles não tinham as informações que a gente foi ter. O Zwinglio, por exemplo, a igreja dele ele não gostava de música. Os músicos não gostam muito do Zwinglio, não, porque ele não gostava de música, e o culto dele era praticamente a pregação, e a pregação era pelo menos 1h30 de sermão. Esse é o Zwinglio, tá ok? E os anglicanos, embora tenham um começo muito, muito tumultuado com o rei Henrique VIII, nos deu teólogos excelentes. John Stott, a gente pode falar de... N.T. Wright. N.T. Wright, nos deu C.S. Lewis,
nos deu nomes assim extraordinários. Então, um pouco o resumo aí das 4 vertentes. Sobre o terceiro, eu acho, Zwinglio, o nome dele? Zwinglio. Ulrich Zwinglio. Então, isso dele não gostar de música, né? Não sei, não tem música nas pregações dele. Talvez seja que na música, quando a gente estuda, né, na história da música, a música da Idade Média, ali até o século XV, XVI, eles viam o que era importante era o texto e não a melodia em si, né? Não a música. Eles entendiam que se você escutasse a música e você se deixasse levar, sabe, aquilo te influenciasse assim, de uma forma emocional, você estaria pecando, porque você não está se deixando levar pelo texto, mas sim pela melodia, né? É Aí eles isso tinham mesmo. isso como... Então, Aí talvez eu seja... só adicionaria aí um fator que em Zwinglio, ele ia um pouquinho mais adiante ainda. Ele dizia que, primeiro que tinha, naquela época deles, a música sacra e a música profana, que é um conceito um pouco diferente profano do que a gente tem hoje, eu vou explicar mais para frente. Mas o Zwinglio, ele não gostava nem da música sacra no culto. Por qual motivo? Ele dizia que a música tirava a atenção das pessoas, era isso. O problema dele, basicamente, com a música era esse. Ele Sim. dizia que as pessoas deixavam as pessoas mais emotivas e ele não gostava de uma fé que vinculasse as emoções. É apenas a questão da mente, a questão racional propriamente dita. Mano, eu tenho uma dúvida. Diga aí, Julia. É assim, tipo, uma das causas da reforma, em nenhuma delas, assim, eu acredito que também não estão nas teses de Lutero, seria, tipo, a intercessão dos santos, veneração a Maria. Em que momento que isso foi retirado, assim, da igreja? Tá. Você diz da igreja protestante que está nascendo ou no momento que ela entrou na igreja protestante? Tá, ok. Então, é aí que começa, por isso que o título, Júlia, a sua pergunta é muito boa, porque você vai se lembrar que o título que nós demos é Reforma Protestante, Impactos e Omissões. Esse omissões tem a ver com isso que você perguntou. Porque a Reforma Protestante, ela estava lutando numa frente de batalha que era principalmente a doutrina sobre a salvação. É o que a gente chama de soteriologia. A grande luta dos reformadores era nesse campo. Então, não deu tempo para eles aprofundarem, por exemplo, a doutrina da igreja propriamente dito, que a gente chama de eclesiologia, ou a doutrina do Espírito Santo, muitas outras doutrinas cristãs importantes, porque o embate deles era a doutrina da salvação, soteriologia, ou seja, a salvação não é pelas obras, não é pelas indulgências, não é por via da igreja, é por Jesus Cristo, é os méritos de Jesus Cristo que torna possível os homens que creem nele se aproximar de Deus em comunhão. Então, essa questão da veneração dos santos, ela ainda permanece um pouco no começo do movimento reformista. Só que, assim, é preciso aqui que a gente seja honesto intelectualmente. Se você perguntar para um católico esclarecido, não um católico que não lê a Bíblia e não conhece o catolicismo, mas um católico esclarecido, eles vão dizer que a adoração a santos não existe na Igreja Católica. O que existe é veneração dos santos. E eles explicam que adoração é diferente de veneração dos santos. Para nós, cristãos evangélicos, na prática, embora conceitualmente possa realmente ser diferente, na prática, as duas coisas se equivalem. Então, os reformadores, eles não bateram muito nisso de início. Depois que isso foi sendo tratado. Por exemplo, o Menon Simons, que é um anabatista, ele já bateu de frente com isso.
Ele queria que a reforma da igreja fosse a doutrina da salvação, mas também já fosse questão de batismo, já fosse questão do clero, da liderança. Ele queria tudo, e isso gerou algumas dificuldades com os outros reformadores. Não sei se respondi a questão, Júlia, pelo menos inicialmente. Sim, respondeu. Então foi só depois com os outros reformadores que isso foi tirado, Exatamente. Principalmente quando começaram a escrever as chamadas confissões de fé, que era um resumo do que eles criam, que é a confissão belga, a confissão de Westminster, as outras confissões que foram a escocesa e outras que foram vindo depois. É aí que começa a se diferenciar praticamente em todas as áreas da igreja o que é ser um cristão reformado e o que é ser um cristão católico. Entendi, obrigada, Manu. De nada. Mais alguma? Manu, Cortou aqui, eu não sei quem é, mas cortou um pouco. Eu acho que é o Wellington. É o Wellington. O Wellington, eu não estou te ouvindo direito. Estão me ouvindo? Agora melhorou um Sim. pouco. Vai lá, diga. Eu tenho uma no âmbito mais econômico da reforma. Tá. Que tipo de impacto econômico? Claro que tem pano para manga, né, essa conversa, mas que tipo de impacto econômico a reforma trouxe, tanto no âmbito capitalista e outros, né? O Wellington, se você... Vou escrever. Diga. Vou escrever. Vai escrever? Tá, mas se eu entendi a pergunta, a pergunta, é os impactos da reforma no campo econômico, principalmente. Parece que é essa a pergunta. Se for essa pergunta, Wellington, eu vou só pedir um pouco de paciência, porque ele está na sequência dos slides aqui. Então, eu queria agora enfatizar mais o aspecto histórico, para eu passar pelo teológico, e aí pegar o impacto econômico, social, político e cultural. Então, aguenta a mão só um pouquinho que a gente retoma daqui a pouco. Tá bom. Manu, diga. Eu tenho uma sobre o anglicanismo, né? Vai lá. Eu aprendi há um bom tempo já na escola que, sei lá, não sei se essa história é certa e tal, mas só que parece que o rei Henrique sei lá o quê, o Henrique VIII. Oitavo, ele apoiava a poligamia, né? Eu não sei se isso é certo, se não é, mas só que, sei lá, aprendi isso na escola e eu não sei se isso daí tá certo, eu queria saber. Tá. Olha só, esse é um assunto que nós vamos retomar um pouco mais para frente, mas eu vou adiantar um pouquinho aqui só. É o Vitor, né? Isso. É o Vitor. Vitor, o que acontece é que na Inglaterra estava acontecendo uma revolução política, principalmente na coroa da Inglaterra. E o rei Henrique VIII era um católico fervoroso. Só que estava tendo um problema na sucessão do trono da Inglaterra. Tinha duas mulheres que estavam lá numa luta. Por quê? Porque a primeira esposa de Henrique VIII, lembra da história da Ana Bolena? Pois é desse movimento. Ela não podia ter filhos. E para um rei na Inglaterra do século XVIII não ter filhos era a pior notícia do mundo, porque ele não ia fazer sucessor. Então, ele tem um problema com a Igreja Católica. A Igreja Católica fala, só pode ter um casamento, não pode ter divórcio de jeito nenhum. E o rei fala, mas eu preciso de um sucessor. E entra esse problema. Então, o Henrique VIII, ele se casa com uma segunda mulher, se divorcia da primeira, o Papa excomunga ele da Igreja Católica, ele encontra no movimento da Inglaterra um movimento histórico que já estava muito na direção dos protestantes. Então, junta essas duas coisas e começa a história do anglicanismo, que eu vou falar um pouquinho mais com ênfase, um pouquinho mais para adiante. Mas a história assim, não é simplória desse jeito, ela é um pouco mais complexa que isso, que envolve questões do poder da igreja, envolve questões da substituição da coroa da Inglaterra e existem questões políticas e econômicas acontecendo na Inglaterra. Depois eu recupero isso, tá bom? Entendi. Obrigado, Manu. Estou vendo meu sobrinho João Roberto Júnior, que legal, uma barba bonita, rapaz, que eu estou vendo lá, olha. Que maravilha, Juninho, que bom você estar por aí, né?
Opa, tudo bom? Tudo Legal, bem? legal. Então, gente, se quiserem ir perguntando, vamos lá. Eu só não sei que hora a gente tem, porque o Dani tem aí um limite de horário, né, Dani? Oi, pastor. A gente podia tentar manter aquele horário, né, até as 9, depois a gente vai dividindo em partes aí para as próximas semanas também. Tem uma pergunta do Juninho, do Bruninho aqui, que ficou no chat, que ele acabou perguntando no chat e aí o pessoal entrou na frente. Eu não sei se o pastor... Acho que travou lá. Vamos ver. Pastor, avisa quando você estiver por aí, porque eu acho que travou. Agora tá... Pastor, tá tudo bem aí? Tá, para mim tá tudo bem, tá funcionando bem. Eu só perguntei se alguém puder falar para mim a pergunta do Bruno, eu já respondo agora. Agora sim. Agora eu tô ouvindo. Acho que ele pediu para reforçar talvez aquilo que você falou no comecinho, da questão da gente poder ser chamados de católicos, mas não fazermos parte da Igreja Católica, a questão, os outros nomes, né? Deixa eu reforçar aqui. A igreja chamada católica, ela é chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. Nós, cristãos protestantes evangélicos, só temos problema com o último termo. Igreja é a igreja de Jesus. Igreja apostólica é a igreja que segue a doutrina dos apóstolos. Nós, protestantes, seguimos a doutrina dos apóstolos. Igreja cristã apostólica católica. O termo católico, ele quer dizer universal. Quer dizer, a igreja de Jesus Cristo em todas as eras e em todos os lugares. Então, ser católico deveria significar isso. Mas no Brasil, significar católico significa o quê? A pessoa que ora para santos, a pessoa que participa das missas. Então, mas historicamente não. A palavra católico quer dizer universal. Olha que coisa curiosa. A Igreja Universal no Brasil briga com a Igreja Católica. Mas as duas coisas querem dizer exatamente a mesma coisa. Universal e católica é a mesma coisa. Agora, romana, que é o último quarto, é um problema para nós. Porque aí nós estamos falando do romanismo, que é um sistema político e religioso que nada tem a ver com a Bíblia Sagrada e com Jesus Cristo. Aí nós somos contra e eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, ok? Beleza, pastor. Acho que Beleza. Clarinha, tem alguma pergunta, Clarinha? Oi, Tá dando para pastor. entender? Não, eu só pedi desculpa por ter saído da aula, porque eu tive que sair. Não tem problema, Clara. O importante é que você voltou. Isso é o mais importante. Tá dando para entender? Legal. Tá. Então, se tiver alguma pergunta, eu respondo. Se não, eu volto. Eu tenho 4 minutos ali, de acordo com o horário do Dani, para fazer mais uma explicação lá nas telinhas. Tem mais alguma questão ou não? Pode me perguntar se quiser. Pode fazer mais um pouquinho, pastor, aí depois a gente faz mais uma pausa. Então vamos lá. Você compartilha a tela para a gente, Dani? E aí a gente... Vamos lá, deixa eu voltar aqui na telinha. Deixa eu só compartilhar de novo. Pronto. Vamos tá aparecendo lá. Aí? Tá, apareceu aqui para mim. Apareceu. Então vamos lá. Aqui informações históricas, não são teológicas, são históricas, a respeito de cada uma dessas 4 vertentes. Primeiro, Lutero e a Reforma. Lutero era um monge agostiniano. Monge é basicamente um padre, mas que ele vive meio separado. Agostiniano é por causa de Agostinho. É uma ordem que segue os ensinos de Agostinho. De origem pequeno-burguesa, da região da Saxônia, atual Alemanha. Seu rompimento com a Igreja Católica deu-se em razão da venda de indulgências, aqueles certificados de perdão que eu já expliquei. Para concluir a construção da Basílica de São Pedro,
que é lá em Roma, o Papa Leão X, que viveu aí entre 1513 e 1521, que viveu não, que ele foi papa nesse período, determinou a venda de indulgências para toda a cristandade, encarregou o dominicano, um cara chamado Tetzel, de comercializar esses certificados aí. O Lutero protestou violentamente contra esse comércio e, em 1517, como eu já falei, ele fixou na porta da igreja dele em Wittenberg, uma igreja católica, onde ele era mestre e pregador, 95 proposições, onde, entre outras coisas, ele condenava a prática vergonhosa das indulgências, entre outras coisas. O Papa Leão X, que era o Papa da época, exigiu uma retratação de Lutero e Lutero se recusou. Lutero foi, então, excomungado, expulso e perseguido, inclusive correndo risco de morte, né? Então, o Lutero era meio da pá virada, porque além dele fazer isso, ele queimou em público o documento papal chamado a Bula Papal, de excomunhão dele. Olha só, Lutero fez isso. Então, o Frederico, que era um príncipe importante na Alemanha, lá na Saxônia, ele protegeu Lutero, porque Lutero estava para ser morto, e ele protegeu no seu castelo. E recolheu lá no castelo dele, onde o Lutero desenvolveu as suas ideias. Inclusive, é nesse castelo que Lutero escreve a música Castelo Forte é Nosso Deus. Ele está dentro de um castelo, castelo do rei Frederico, do príncipe Frederico, e ele escreve Castelo Forte é o Nosso Deus, tomando como base o Salmo 46, que fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Vamos mais um pouquinho adiante. As principais ideias de Lutero. Informações históricas, essas não são teológicas ainda. A justificação pela fé, pela qual as aparências têm valor secundário. A única coisa que salva o homem é a fé. Sem ela, de nada valem as obras de piedade, os preceitos e as regras. O homem está só diante de Deus, sem intermediários. Não tem Maria, não tem Nossa Senhora, não tem o magistério, não tem o Papa. Olha a revolução. Deus estende ao homem a sua graça e salvação. O homem estende para Deus a sua fé. Segundo, por isso a igreja não tem função. O Papa é um impostor. Olha a força do que o Lutero está falando. A hierarquia eclesiástica é uma inutilidade, porque todas as pessoas podem chegar a Deus através da oração. A outra ideia de Lutero era o livre exame das Escrituras. A igreja era considerada incompetente para salvar o homem, por isso a sua interpretação das Sagradas Escrituras também não era válida. Lutero queria que todos os homens tivessem acesso à Bíblia, por isso ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, e todo homem poderia interpretar a Bíblia segundo a sua própria consciência, emancipando-se do plano da ideologia católica romana religiosa. Muitos governantes alemães, os príncipes que governavam a Alemanha, cansados das imposições papais e do poder da igreja, converteram-se ao luteranismo. Aí o movimento começa a ganhar força. Quando protestaram porque a igreja... Deixa eu ver, tem alguma coisa aí para baixo, Dani, não sei... da leitura, se conseguir ajustar, mas basicamente aqui, esse é um resumo histórico do movimento de Lutero. A gente para aqui hoje, na próxima aula a gente vê o movimento de Calvino, o movimento dos anabatistas e o movimento do anglicanismo e segue com os impactos da reforma, ok? Dani, eu acho que da minha parte é essa hoje para a gente não estourar o horário aí, tá ok? Acho que se o pessoal tiver mais algumas perguntas só para a gente encerrar, podem fazer, tá, gente? Não tem problema. Então, legal. Não. Então, pode tirar aí o compartilhamento da telinha, aí fica todo mundo aí nos quadradinhos. Ô, Manu. Diga. O que o Lutero quis dizer com todo homem poderia interpretar a Bíblia segundo sua própria consciência? É o seguinte, o Lutero era um padre católico, era um monge católico. Na Igreja Católica, até hoje é assim, mas principalmente naquela época, os cristãos não podiam ler a Bíblia. Só quem lia a Bíblia eram os padres. E os padres explicavam a Bíblia. Portanto, a fala do padre era uma fala que era considerada incorruptível, inerrante. Mas era a interpretação do padre. O Lutero falou, não. Todos os cristãos têm que ler a Bíblia, devem ler a Bíblia,
e devem procurar examinar. Ele tem mestres para ensinar, mas a palavra do padre não é infalível. Cada homem tem a sua consciência para ler as Escrituras, ajudado pelo Espírito Santo a interpretar corretamente as Escrituras. Era isso que ele queria dizer. Ah, entendi. Mais alguma? Pode falar, pessoal. Estão me ouvindo aí, o pessoal? Eu tô. Ah, legal. Eu só queria agradecer aqui, né? Porque é a primeira vez que eu estou mexendo essa plataforma é nova para mim. Estou Legal. ouvindo aqui todo mundo fazendo perguntas muito construtivas. É bem interessante ouvir de cada um e saber a verdade é o que mais importa para a gente, né? Na verdade, a gente tem que conhecer a verdade, que ela liberta não só a nós, mas a todos ao nosso redor. Né? Para a gente poder transmitir essa verdade, a gente tem que conhecê-la, né? Exatamente. Então aqui é um lugar para a gente aprender, né? E todos nós estamos aprendendo aqui. Fiquei muito feliz de participar aqui. Das próximas eu vou estar participando também com vocês aí. Foi um grande Legal. prazer. Traz a Mari junto para a gente estudar, Joninho. A estudar as Escrituras e a história da igreja. E se não for pedir demais, e o Daniel e a galera aí concordar, você pode fazer uma música bonita no violão para abrir a aula nossa. E aí a coisa fica mais sofisticada e mais gostosa. Legal. Boa ideia. Sim. Vamos fazer sim. Eu vou convidar ela aqui para ouvir aqui as aulas também. É bem legal. Ela estava aqui do meu lado ouvindo pouco, mas eu estou aqui na casa dela aqui. Ela está ajudando o pai dela aqui no momento e não conseguiu. Legal. Ó, só lembrando, a aula está sendo gravada, vai ficar disponível depois lá no site da igreja, e aí pode ser revisto aqui o que nós falamos, tá bom? Se não tiver mais pergunta, Dani, a gente conclui para a gente não estourar o horário combinado, e aí a gente combina, se a gente faz das 8 às 9, das 8 às 9h15, vocês que dão um tom aí, eu vou ficar disponível nesse tempo para a gente compartilhar os estudos históricos, teológicos e das Escrituras propriamente dito, tá bom? Beleza, aí o pessoal vai falando lá no grupo, tá, gente? Também. Oi? Sugestão. No próximo encontro, a ideia é continuar com este tema? Sim. Então, o que seria legal também eu tô, atolada aqui correndo com algumas coisas, então só fiquei ouvindo. Legal seria para o pessoal, anotar, sabe, perguntas, e aí mandar no grupo, ou então falar no dia, porque aí você vai sanando as dúvidas, sabe? E aí é até legal que a gente pode interagir na semana. Tá bom. Sugestão, tá? Tá bom. Nada... Tá. Então, o que eu peço só é que vocês tenham um pouco de paciência, que eu estou programando 3 aulas. 3 aulas para esse tema, porque ele é amplo. A gente combinou que os temas teriam de 2 a 3 aulas cada um, e talvez a gente fizesse um presencial, tá ok? Para a gente tomar um lanche juntos e conversar. Agora, tem perguntas que eu não vou responder agora, porque ele está na sequência. Por exemplo, a pergunta que o Wellington fez, ele está na sequência, por isso que eu não respondi agora. Então, a gente só segura, mas eu aviso que ela vai vir como resposta mais na frente, tá bom? Eu tenho só um comentário que eu achei interessante quando você falou do profano e do sacro, né? Certo. É que dentro da liturgia católica, entre o que é o sacro e o que é profano, a música Castelo Forte do Lutero seria profana, no caso, porque é feita fora da igreja. E é muito doido isso, né? É curioso isso. Mas nós vamos, assim, entender melhor o que está sendo chamado de profana, de onde vem essa palavra, e como, por exemplo, a Reforma Protestante ensinou a santificação de todas as ações humanas, culturais, se elas forem feitas para a glória de Deus ou no serviço a Deus e ao próximo. Mas isso é um assunto que a gente vai vir para frente aí, tá bom? Pastor, inclusive na quinta-feira você vai falar sobre graça comum, né? Então acho que é legal convidar o pessoal aí. Nossa, muito bem lembrado, Dani. Na quinta-feira, a próxima aula agora, o tema será graça comum. Vai entrar muito dessa discussão.
Quem quiser, conversa aí com o Dani, com a Ju, com a Kelly, e a gente vai se ajustando nos grupos aí. Muito bem lembrado. Beleza, acho que pelo Fechou? visto fechou, né? E aí, vamos falando no grupo lá, então, pessoal. Tá, A então gente vamos vai fazer o também seguinte, separando as se as perguntas. dúvidas forem mais ou menos até aqui onde foi exposto o conteúdo hoje, pode colocar no grupo lá que eu respondo. Eu só não vou responder se for os temas para frente, porque aí atrapalha a sequência da aula, tá bom? Mas se for até esse ponto aqui, pode perguntar, que eu já respondo coletivamente lá no grupo de WhatsApp. Então, todo mundo tem que estar no grupo do WhatsApp lá para ter acesso, tá bom? Ai, desculpa. É que eu tive uma reunião hoje para um seminário lá da aula de História da Música, e um dos assuntos assim que a gente pegou hoje foi justamente a Idade Média, e eu queria comentar aqui da questão da mulher compositora dentro da Igreja Católica e como que isso não era permitido, né? Opa! E o porquê disso também, mas não sei se dá tempo de ser respondido agora. Não daria, porque eu vou ter... Mas faz o seguinte, lança essa pergunta no Zap, eu já começo, porque esse assunto virá depois também, mas eu consigo iniciar pelo menos, Vitória. Tá bom? Tá bom, tá bom. Legal. Dani, para você não perder aí o seu, eu não sei se é o trem, o ônibus ou o metrô, alguma coisa do tipo, mas uma alegria estar com vocês hoje. Eu quero me despedir aqui, dizendo que estudar a palavra de Deus, a nossa fé, é sempre uma coisa muito estimulante. E eu quero convidar a vocês esse caminho para que vocês tenham conhecimento intelectual sobre a fé cristã, mas um conhecimento que leve à sabedoria, não fique só na mente, ele precisa descer ao coração e transformar todos os aspectos da vida, inclusive a gente saindo para ministrar o reino de Deus aonde a gente estiver, tá ok? Mas a gente vai aprofundando isso nos próximos encontros. Um grande abraço, Deus abençoe todos vocês. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal. Um abração. Fiquem todos Falou, com Deus. galera. Um abraço, hein? Obrigado aí. Tchau, gente. Boa noite. Um abraço. Boa noite. gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente.